estar com vocês aqui. Nós vamos gravar essa aula, tá? Então, para aqueles que estão no grupo também terem a oportunidade de assistir ela a posteriori. Mas claro que sempre ao vivo é mais gostoso, né? Ao vivo é mais gostoso, por quê? Porque a gente pode interagir, trocar uma ideia e tudo mais. Eu vou começar falando sobre um assunto que é um assunto um pouquinho ah, vamos botar assim, nebuloso na parte da educação física, na parte do treinamento. Todo mundo muito fala sobre as questões de periodização, as questões da organização do treino. E dentro dessas falas se vê muito o nome de dois professores, né? O professor Matviev e o professor Yuri Verkhoshansky. O professor Matviev, um grande estúdio russo, ambos russos, tá? Grande estudioso da parte pedagógica do treinamento, ou seja, da organização do treinamento de forma mais, vamos botar assim, macroscópica, né? Uma visão mais holística, vamos colocar, de organização do treinamento em forma de períodos. Por isso que vem o nome de periodização, né? Periodização é dividir em períodos. E o professor Verkhoshansky, como falei para vocês também russo, é o cara mais da parte biológica do treinamento como um todo. Então nós temos o Matviev como o grande implementador da parte de periodização, essa organização em períodos, onde a gente tem período geral, período específico ou especial. Ele preferia chamar como especial. As nomenclaturas aí ao longo dos anos tornaram como específico. O treino, o período pré-competitivo, competitivo e transitório, né? E o Verkhoshansky, ele organizava melhor as questões biológicas. Então nós temos uma divisão muito clara na literatura, mas pouco trabalhada nas questões referentes ao treinamento. Primeiro, periodização, então, é organizar em períodos. Então, eu vou organizar o meu período geral, o meu período adaptativo, meu período de hipertrofia, meu período de ganho de força, meu período de potência. Então, dentro dessa escala de organização do Matviev. Só que quando nós vamos para a parte de construção da sessão de treinamento, aí nós entramos no campo do Verkhoshansky. E a construção da sessão de treinamento, ela não faz parte da organização de periodização de Matviev. Então, Matviev faz uma leitura muito mais pedagógica, muito mais macroscópica com relação ao calendário dos atletas, o calendário competitivo e tudo mais. E o Verkhoshansky se atém a desenvolver realmente aquilo que acontece biologicamente nas sessões de treinamento. Então, nesse primeiro ponto, a gente tem uma correção a ser feita. Quando a gente fala de periodização, a gente está falando em organizar em períodos conforme o calendário competitivo, o calendário objetivo, seja o verão, seja um casamento, seja, sei lá, um teste, um concurso público, né, que o nosso aluno, nosso atleta queira fazer. Então a gente está falando de Matviev e está falando de periodização. Mas quando a gente fala de organização de sessão de treinamento, nós estamos falando de Yuri Verkhoshansky e nós temos que chamar isso não de periodização, nós temos que chamar isso de organização do treino. Então, sim, existem diferenças muito importantes com relação a essa estrutura toda. Vocês estão vendo aqui na nossa tela, nosso primeiro slide, algo chamado de síndrome da adaptação geral e relacionado ao desempenho esportivo. Não leiam apenas desempenho esportivo como sendo algo apenas para atletas, mas sim para pessoas que praticam exercício físico de forma geral. Essa síndrome da adaptação geral, ela é uma teoria de 1936 do Hans Selye, que é um pesquisador. Ele é um pesquisador extremamente teórico, onde ele pesquisa os efeitos do estresse sobre o organismo humano. Aí abre-se aspas. O estresse pode ser qualquer situação que abale o funcionamento regular dos sistemas biológicos e psicológicos de um sujeito ou de um organismo vivo, né? No caso aqui, a gente falando de animais, porque ele fez seus experimentos em ratos, em animais, né?
Então ele viu que estresse térmico, estresse sonoro, estresse químico, estresse Começou a ler? físico, Quer ler? tá? Não. Alô, alô, olha o áudio aberto. Fechem o áudio, por favor. Então, ele viu essas situações todas fazendo essas análises de quanto que o estresse poderia abalar o sistema fisiológico dos animais. Dentro dessa, nós estamos falando de 1936. Dentro dessa ideia da síndrome da adaptação geral, surge dentro desse complexo as três fases da SAG, que a gente faz a sigla SAG, né? Síndrome de Adaptação Geral. Então nós temos três fases: a fase de alarme, a fase de tolerância e a fase de exaustão. A fase de alarme é aquilo que a gente fala de resposta aguda. Quando eu vou lá e faço o meu treinamento, na sessão de treino, e eu gero, de alguma forma, um estresse neurofisiológico no organismo de um meu atleta. Então, isso vai gerar perda de força, vai gerar gasto energético, vai gerar um monte de coisa lá no organismo do meu sujeito. A segunda fase, que é a fase de tolerância, é quando o corpo se adapta ao estresse. E isso vai acontecer logo depois da sessão de treinamento, onde eu vou ter, né, o processo de reorganização dessa estrutura neurofisiológica. E depois a terceira fase é a fase de exaustão, que é quando, se eu não fizer, né, uma pausa adequada, se eu não fizer uma recuperação, o meu organismo, o sistema, ele entra em exaustão, podendo chegar à falência. Então vamos pensar nisso. Nós temos três fases muito claras na síndrome de adaptação geral. Então nós temos a fase de alarme, que é quando eu dou o impacto neurofisiológico no organismo. Esse sistema ele vai se reorganizar para adaptar isso. Se eu não der um tempo adequado, ou seja, continuar o estímulo, ele vai entrar em exaustão e aí eu perco aquele sujeito, perco aquele organismo, eu vou gerar um estresse muito grande naquele sujeito. E isso vai ter uma cascata de eventos, como, por exemplo, a abertura do sistema imunológico, dor muscular muito grande, né? Várias coisas que vão estar atreladas a essas três fases aí. Então a gente entende que o treinamento ele é feito dessas três fases. Então, antes de nós chegarmos na fase de exaustão, eu preciso regular, né? Preciso regular, preciso contabilizar, preciso quantificar o próximo estímulo para que esse estímulo ele seja suficiente para gerar uma nova fase de alarme, mas que não seja profundo o suficiente ou impactante o suficiente para não deixar que esse organismo se recupere. Então, esse modelo é um modelo que a gente chama de curva J, onde eu tenho o estímulo, eu tenho a queda da variável e eu tenho o aumento, tenho a supercompensação. Isso é feito na sessão de treinamento, logo após a sessão de treinamento, no dia seguinte da sessão de treinamento, ou ele pode ser visto numa forma mais macroscópica, como por exemplo, na semana de treino, no mês de treino, no trimestre de treino. Então eu preciso ter um desenho da sessão de treino, da semana de treino, do mês de treino, do trimestre de treino, que siga exatamente essa ondulação. E quando a gente fala em ondulação dentro do sistema do CLE, né, da Síndrome de Adaptação Geral, nós estamos falando que todo e qualquer tipo de treinamento, ou seja, uma sequência de estímulos organizados, ele vai ser obrigatoriamente ondulatório. Então, isso é uma regra. Se nós entendermos treinamento a partir da síndrome da adaptação geral de Hansellier, que foi adaptada pelo Matviev, foi adaptado pelo Verkhoshansky, autores que a gente estuda aí
há anos e vê isso, vocês não reconhecem esses nomes. É super comum porque outros autores vieram replicando esses trabalhos, esses estudos, né? Mas, por exemplo, Tudor Bompa replica trabalho de Verkhoshansky e Matviev, o Weineck, o Fleck Kramer. Então, são outros pesquisadores mais contemporâneos que fizeram leituras dos trabalhos desses autores russos e fizeram as transcrições. Só que essas transcrições elas vieram muitas vezes complicadas, vieram mal traduzidas, mal interpretadas. Então, onde que eu quero chegar com isso, tá? Se eu parto do princípio que o treinamento está baseado na síndrome de adaptação geral, onde eu tenho o estímulo, eu tenho a fase de tolerância e eu preciso dar um descanso, senão eu entro na fase de exaustão, né? Na fase de perda da capacidade recuperativa fisiológica, que se comporta de uma forma a lembrar um J. Eu entendo que todo e qualquer treinamento, quando bem feito, ele tem um comportamento ondulatório. Então, quando a gente fala de periodização linear, nós estamos cometendo um grande erro, porque não existe periodização linear. Primeiro, que não é uma periodização. Periodização é a organização lá mais macroscópica dos períodos competitivos e tudo mais. O que nós temos é uma organização que vai ser sempre ondulatória, querendo ou não querendo. Porque se nós tivéssemos um fator linear de prescrição de treinamento, o nosso organismo ele pioraria. Por quê? Porque ele segue os princípios da síndrome de adaptação geral, que é marcado por essas três fontes, esses três pontos. Então nós temos algo muito importante, que é a questão da diferenciação entre sujeitos amadores e sujeitos profissionais. E eu não estou, de maneira alguma, me referindo simplesmente à questão de se auto-intitular. Ah, eu sou amador ou eu sou profissional. Não. Eu estou falando do ponto de vista biológico. Estou falando do ponto de vista genético. Por quê? Porque atletas amadores, de certa forma, eles têm menor experiência e têm geneticamente uma menor adaptação neurofisiológica ao treinamento, seja usando volume e ou carga alta. Ou seja, eles precisam, os atletas amadores, eles não escolhem ser amadores, eles são amadores, tecnicamente, porque eles são biologicamente setados, são biologicamente, né, desenvolvidos para terem uma característica de uma adaptação neurofisiológica às cargas e ao volume de treino, que obriga esse organismo a ter maior tempo de intervalo, maior tempo de recuperação entre as sessões. Então, quando nós passamos a entender que a síndrome de adaptação geral é o que direciona o processo de prescrição de treino, nós precisamos entender que a diferenciação entre amadores e profissionais é muito além de simplesmente querer ou não querer ser atleta profissional ou ser atleta amador. Então, o sujeito, ele acaba nascendo amador e um atleta profissional, ele acaba nascendo com capacidade profissional. Então, a fase de tolerância no amador pode ser menos eficiente, o que resulta numa adaptação mais lenta. Então, os sujeitos com essa característica biológica amadora, eles precisam de mais tempo da fase adaptativa, eles precisam de estímulos muito mais organizados, muito melhor prescritos, senão eles antecipam a fase de exaustão, que é o que nós vemos na grande maioria dos sujeitos que nós atendemos na prática.
A grande maioria das pessoas que frequentam academia, centros de treinamento, elas não são com características profissionais. Porque vejam bem, os atletas profissionais, eles possuem uma capacidade de adaptação neurofisiológica altamente desenvolvida. Então, eles são muito mais capazes de suportar, de aguentar volumes e cargas de treino, e aqui eu estou falando biologicamente, mas eles têm uma capacidade de resiliência, uma capacidade de monotonia de prescrição de treino que amadores não têm. Um atleta profissional ele vai fazer durante 4, 8, 12 anos agachamento, terra, supino, remada e vamos parando por aí. Nós não vamos ter no treinamento de força toda essa variação que se tem no treinamento de sujeitos amadores. Por quê? Porque eles precisam, os treinadores desses atletas profissionais sabem que os melhores exercícios para o desenvolvimento das capacidades motoras vão ser esses que eu citei para vocês, que são exercícios multiarticulares. Então, os atletas profissionais, eles têm mecanismos fisiológicos recuperativos muito mais eficientes. Então, eles recuperam mais rápido. Se eles recuperam mais rápido, eles toleram mais trabalho. Se eles toleram mais trabalho, o resultado é maior. Se eu for replicar essa mesma condição do atleta profissional no sujeito amador na academia, eu vou obrigatoriamente jogar esse atleta fora. Eu vou fazer com que ele entre em exaustão, ele vai ficar intolerante às cargas, ao exercício, ele vai ficar extremamente sobrecarregado fisiologicamente, que vai afetar ele na vida cotidiana. Ele vai apresentar problemas infecciosos, porque ele tem uma liberação, uma redução do sistema imunológico devido a essa má recuperação. E não adianta. Usa estratégia de suplementação, usa estratégia de sono, isso ameniza, mas não tira essa característica genética que esses sujeitos têm. Então, isso é muito importante que nós entendamos. Se nós formos conduzir o treinamento físico, a prescrição de treino, carga, volume e tudo mais, para sujeitos amadores, que é o que mais a gente atende na academia, nós precisamos ter uma preocupação e ter uma responsabilidade muitas vezes maior do que quando nós trabalhamos com atletas profissionais. Os atletas profissionais, por si só, eles são selecionados, né, pela própria natureza, pela própria prática da atividade. Então eles chegam lá naquela situação porque eles aguentam muita pressão emocional, muita pressão fisiológica, muito treinamento. Então eles são muito mais tolerantes a erros do que os atletas amadores. Então, por isso que a gente vê nos personagens uma rotatividade muito grande de atletas. Então, os alunos eles entram, ficam um mês, perfeito, sem problema nenhum. Já na metade do segundo mês começam os sinais problemáticos. Porque quando a gente vai olhar na literatura que faz essa análise, que faz essa sustentação, nós vamos ver que atletas amadores geralmente suportam treinamentos mal feitos entre 6 e 12 semanas. Ou seja, de um mês e meio a 3 meses. E se vocês olharem para o repertório, para o histórico de vocês, são poucos os alunos que ficam mais do que 3 meses sem apresentar desânimo, redução de carga, problemas relacionados a infecções, e aí já começam a querer desistir, a desanimar. Quando a gente vai para as academias, no geral, 30 dias é o tempo já de começar a ter desistências. 3 meses, mais de 60, 70% das pessoas desistiram do treino. E apenas 30 a 25% chegam aos 6 meses lá de trabalho. Quando nós vamos para atletas profissionais, nós estamos falando de uma tolerância de um treino ruim, de um treino mal feito, de 18 a 24 semanas.
Então, nós entendemos que atletas, por terem essa característica que é genética, né? Então tá aqui, ó, fatores que influenciam essa recuperação. Então, a genética ela pode influenciar drasticamente na capacidade recuperativa, e isso é inerente ao nascimento, é resultado de pai e mãe, né? Não tem como a gente mudar isso. A gente tem como modular pela epigenética, né? Pelo fenótipo, pelo ambiente, mas a gente não muda a genética. Então, alguns indivíduos, eles são naturalmente mais recuperáveis, eles aguentam mais o talo do treinamento. Segundo, treinamento. Então, eu preciso analisar a carga, o volume, a frequência do treino para identificar em cada sujeito como que é o comportamento dessa curva J deles. Se eu faço a prescrição de treinamento, e eu enxergo isso nas academias, onde o personal, ele chega lá, ele não tem uma planilha de treino, ele não tem um controle de carga que é utilizado, ele não tem um controle de quais exercícios estão sendo aplicados. Então isso é muito preocupante, porque ele acaba passando muitas vezes um treino generalista que vai funcionar nas 4, 6 primeiras semanas, mas tem prazo de duração, tem prazo de resultado e vai promover uma desistência desse aluno, desse atleta que dá. Então, treinos excessivos que vão levar à exaustão, eles vão gerar problemas em sujeitos não atletas devido a essa falta de característica genética de velocidade de recuperação. Então, a recuperação, as estratégias de recuperação, nesses sujeitos que não são geneticamente, vamos botar assim, presenteados, né, por essa característica, nós vamos precisar ter controle de carga, controle de volume, frequência de treino, entrando com melhora no sono, nutrição, técnicas de regeneração ativa e passiva, então são extremamente importantes colocar dentro do contexto, né, que explicar para o aluno que ele precisa sim treinar, mas muitas vezes isso precisa estar organizado de maneira extremamente específica e individual, né? Nós estamos falando aqui, por exemplo, não chegamos a tocar ainda nesse assunto, mas a questão do sexo, né? Meninos e meninas, na questão da idade, né? Então, atletas mais velhos lentificam mais ainda os processos recuperativos, por vários motivos. Um dos motivos é uma menor absorção intestinal de proteínas em idosos, por exemplo, uma queda de até 16% na síntese de proteínas via as questões de ribossomos, né, que é uma organela ali na célula que produz a questão da síntese de proteínas. Então, nós temos vários pontos a serem considerados. Então, o grande lance é a importância da adaptação. Eu consegui verificar nessa fase de tolerância da síndrome de adaptação geral o progresso atlético de cada sujeito. É durante essa fase adaptativa que eu vou fazer a escolha da melhor carga, do melhor volume e, por consequência, carga vezes volume igual a intensidade da maior intensidade ou menor intensidade. Então, o grande segredo aqui do jogo da prescrição não está em quem prescreve mais, quem treina mais. Não, porque nós estamos falando de sujeitos não atletas, desprovidos da capacidade recuperativa, né, genética. Ou seja, eu preciso ser muito mais assertivo, eu preciso ser muito mais criterioso na hora de prescrever a carga, volume para esse sujeito. Então, a fase de alarme, ela é uma oportunidade para a gente poder fazer a análise de como que o corpo, como que o processo neurofisiológico se comporta frente ao estresse. Porque é ali que eu vou ter a liberação de adrenalina, de cortisol, que prepara o meu corpo para ação. O fluxo de sangue aumenta para os músculos, preparando para o esforço. Então, quando eu faço a análise da carga que eu vou prescrever para esse sujeito e verifico a resposta neurofisiológica que essa carga, que esse volume causou no meu atleta, eu consigo prescrever a próxima sessão de treino.
Então, uma coisa extremamente importante a respeito disso. As primeiras cargas, os primeiros volumes, eu posso prever. Eu posso prever isso. Ah, eu acho que o cara faz com X carga no leg press, Y carga no supino e assim por diante. Mas depois que eu apliquei essas cargas, que eu apliquei esse volume de trabalho nesse sujeito, eu preciso analisar as respostas da curva J para entender quem é esse meu sujeito. Será que ele recupera rápido? Será que ele recupera lento? Será que eu posso dar uma sessão seguida da outra? Ou será que eu preciso de sessões com intervalos recuperativos maiores? Então, isso é muito importante. Quando alguém me pergunta o seguinte: ah, André, o que que tu acha melhor? Prescrever full body, prescrever A e B, A, B e C? Eu digo, cara, eu preciso saber quem é esse sujeito. Eu preciso saber a idade, o sexo, a experiência. Eu preciso testar esse sujeito. Tem muita gente que se adapta extremamente bem com treinos full body 5 vezes por semana. Muito bem. Porque são pessoas que têm uma velocidade recuperativa muito boa. Tem pessoas que não funcionam dessa maneira, que precisam de intervalos maiores, precisam de alternâncias dos músculos a serem trabalhados no treinamento de força, seja para emagrecimento, seja para hipertrofia, principalmente força e hipertrofia, né? Então, muitas vezes também eu vou precisar usar o AB, às vezes o ABC, às vezes o ABCD, e isso tudo é extremamente particular. E eu preciso entender essas particularidades, porque assim eu entrego o melhor produto. E se eu entrego o melhor produto, por consequência, esse meu atleta não fica sobrecarregado, apresenta melhores resultados e eu tenho uma longevidade desse atleta comigo, me pagando, me trazendo grana, e assim a gente consegue fazer um trabalho bom, diminuindo as questões de lesão, de doenças e assim por diante. Então nós temos lá papel do sistema imunológico. Então, atletas profissionais, eles diferem o sistema imunológico dos amadores e da população em geral. Então, o atleta, devido a essa capacidade de lidar com o problema, é que faz ele atleta. Ele tem uma capacidade recuperativa muito maior, então ele adoece menos, né? Tem infecção menos, ele recupera mais rápido o sistema imunológico, o sistema neuromuscular. Então, isso tudo gerando uma prevenção de lesão. Então, a fase de exaustão, ela sempre deve ser evitada para evitar overtraining. A gente fala muito de overtraining, mas para nós que trabalhamos na academia, no centro de treinamento, o overtraining é a desistência do aluno. Não vai chegar a pontos lá de ter um overtraining característico, básico, lá com queda de hormônio da testosterona, com excesso de cortisol. Não, não. Ele vai desanimar. Ele vai ter mais lesões, mais cansaço, declínio no desempenho. E isso vai fazer com que ele tenha essa questão da exaustão nos abandonando, deixando de treinar. Ou diminuindo o treino. Você prescreve lá, faz consultoria online. No início, o cara faz todos os exercícios. Quando você já está no segundo mês, ele começa a matar o aquecimento, ele já não faz o abdominal. Era para fazer 4 de 12, ele faz 3 de 10. E aí ele era para fazer o cardio, ele não faz o cardio, não faz na velocidade que era para ser feito, no tempo de trabalho total que era para ser feito. E aí isso é complicado. Então, para a gente poder verificar isso, entender a síndrome, e aqui é só uma pinceladinha, um pontinho que a gente está falando, né? Então, entender a síndrome da adaptação geral, ela é importantíssima, fundamental para que a gente se torne um treinador melhor. E isso é a pontinha do iceberg a respeito do controle de treinamento. Controle de carga, com a carga, controle de volume, controle de adaptação, aí assim por diante. Beleza? Deixa eu olhar os comentários aqui. Eu vou abrir para essa primeira parte para perguntas, tá? Vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vocês podem fazer perguntas agora via chat. Vamos lá. Deixa eu ver. Boa noite. Nem era nascido aqui o Vinícius. Deixa de ser palhaço, Vinícius.
Boa noite, grande André. Uma das coisas muito interessantes quando você fala sobre antropometria é o equívoco, se ganhar massa magra e emagrecer no vídeo. Tem esse vídeo também. Não tem problema, Gabriel. Às vezes a fase de tolerância seria mesmo uma adaptação crônica. Então, Paulo, sim, a gente tem. Eu não gosto muito da palavra crônica, né? Mas eu entendo a crônica que seria de longo prazo. A crônica, para mim, parece uma coisa que é irreversível, né? Ah, tem uma doença crônica. É uma doença que não reverte. Então, eu não gosto porque um dos princípios do treinamento é exatamente a capacidade da reversibilidade. Então, só passa a ser treinamento, né? Quando eu consigo reverter aquilo que eu provoquei no organismo do sujeito. Vai compartilhar. Eu já coloquei, Rafael, no grupo da Masterclass, as 3 aulas. Essa foi a primeira aula, tá? Muitos amadores precisam trabalhar além dos seus treinamentos. Exatamente, tem esse fator também. Rafael, até muitos profissionais sub-20, por exemplo, onde o atleta precisa dividir a jornada de treino, sem dúvida nenhuma, aplicado ao futebol, perfeito, muito bom. A maioria dos profissionais querem achar o caminho mais fácil de ganhar. Mas esse é o caminho, Gabriel, mais fácil de ganhar dinheiro. O trabalho organizado, ele é o mais fácil. Quando a gente vai olhar, quando a gente vai, por exemplo, ter um serviço de alguém, se a gente vai, por exemplo, num médico, esse médico tem lá uma recepção, uma recepcionista, cafezinho, o cara, você entra no consultório, o cara abre a porta para você, o cara já tem a sua ficha ali, ele vai lhe fazendo as perguntas e vai fazendo anotações, olhando no seu olho. Ele diz agora nós vamos fazer algumas medições, algumas avaliações em você. Então você sobe lá na balança, ele mede sua pressão. Cara, você sai muito, né, feliz com essa abordagem, porque foi uma abordagem organizada, planejada. Isso acontece também com os alunos na academia. Se você apresenta um processo evolutivo de controle de carga, de volume, se você controla o trabalho total realizado e mostra a evolução para esse aluno, ele fica encantado, ele fica impressionado com a tua atuação. E isso causa um sentimento, que é um sentimento seguinte, ele pode até por vários motivos te abandonar. Perdeu o emprego, se mudou, não tem grana, não tá mais afim de treinar, isso acontece, mas se um dia ele pensar em voltar a treinar, é em você que ele vai se lembrar, é em você que ele vai buscar. Então isso é bem importante, porque a gente não vive de aluno que fica 3 meses e vai embora, né? Esse aluno muitas vezes ele fica 1, 2 anos conosco, ele faz algum curso, vai fazer uma pós-graduação, vai ter filho, vai viajar, sei lá o quê, mas ele retorna. E também a nossa vida, ela não dura 2 anos, né? Então a gente tem aí vida de profissional de 30 anos, 40 anos. Muitas vezes os filhos, os netos vão treinar contigo também. Então isso também tem que ser pensado a médio, longo prazo, né? Então, essas coisas todas a gente precisa mais tempo, tá, Gabriel, para conversar a respeito de como abordar, se é com volume, se é com carga, como é que a gente organiza isso tudo, tá? Então aqui, ó, o Gustavo, ele já liberou para vocês ali. O Gustavo faz parte da minha equipe, tem um linkzinho de inscrição do InLead, tá, para Masterclass. Eu vou dar continuidade. Vocês querem fazer alguma pergunta? Tá liberado para pergunta sobre essa primeira parte aqui da aula, tá? Então, se vocês quiserem, vocês podem fazer pergunta. Eu vou abrir a segunda parte. Então, nós entendemos que é muito importante essa parte relacionada à síndrome da adaptação geral, né? Então, agora vamos passar para a próxima parte. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer.